tá certo? E vocês têm uma ideia de como... Vocês têm uma ideia de como são feitas essas esculturas? Tipo a técnica, senhor? Isso, a técnica de fazer as esculturas. Não faço ideia, senhor. Ok, então, primeiro... Sim, quando eles fazem as esculturas em mármore, eles vão pintar com cores vibrantes. Então, como que se dá esse processo? Primeiro, faz-se a escultura em barro, certo? Então, eles vão fazer em argila. Era Dessa um sistema de argila, fundição, então. isso. Então, eles vão fazer, aí eles fazem um molde em gesso. Desse molde em gesso, eles vão passar, eles vão tirar, eles abrem o gesso, tiram o barro, fecham o gesso novamente com canutilhos, e dentro desses canutilhos eles passam cera de abelha, uma liga com cera. E aí derrete-se a cera e dentro fica o molde perfeitinho para eles colocarem a fundição, né, do bronze. Então eles colocam o bronze fundido, certo? Bronze derretido, dentro desse molde com os canutilhos e retiram os canutilhos para que fique ela perfeitinha. Quando o bronze esfria, né, quando esse metal esfria, eles tiram os moldes de gesso. O que a gente tem, certo, é acesso a esses moldes. Não fosse pelos restos desses moldes e estátuas menores de metal, os romanos não teriam tanto acesso, assim como a gente não teria acesso nenhum, e não seria possível a gente ter acesso a toda essa arte. Como se perdeu muito das artes gregas que eram feitas em madeira, certo? E das estruturas. Gente, o que vocês se lembram da parte de cerâmica? Ok. Uhum. Como a Lê tinha lembrado anteriormente. Joia, Lê. Uso das figuras geométricas. Perfeito. Frontalidade, simetria. Proporcionalidade, que é o que vai nos ajudar de várias formas, certo? De metade para um quarto, as regras de proporcionalidade da estruturação da escultura, da estruturação do próprio vaso, nas pinturas ali do vaso. Sim, razão áurea. Joia.
Isso, nós vamos ter histórias contadas. E que tipo de histórias vão ser contadas nos vasos, nessas pinturas que a gente vai ver em toda a cerâmica? Nós vamos ter os mitos, grandes Professora, feitos, histórias de guerra, assim, também? as histórias de guerra, elas vão estar Geralmente são sempre humanas, né? sendo focadas em uma pessoa específica, certo? Uma Em um figura de acontecimento poder, né? específico. Então, por exemplo, quando a gente vê aquele vaso que eu mostrei na aula passada, que era basicamente para alimentar os mortos, certo? Não é qualquer morto. Aquele vaso, ele é específico para aquele morto, geralmente é um guerreiro. Lembra que eles vão ter um contato com a morte, não como os egípcios tinham, mas eles vão manter o respeito, certo? E, portanto, nesse vaso em que eles vão fazer essas cerimônias para alimentar esses guerreiros, né? Vai estar ali uma breve historinha da importância daquele guerreiro, É focado certo? em alguma figura de poder, né? Isso, isso. Mas não poder soberano, mas uma importância histórica. Deu para sacar? Deu para entender? Uhum, uhum. Ok. Uh, e os mitos, eles também vão ser retratados. Fora isso, nós vamos ter ali o relato de algumas cerimônias, alguns feitos religiosos ou alguns costumes, certo? O que mais que dá para a gente reparar nessas cerâmicas? As cores delas, elas eram muito coloridas ou o que eles vão usar? Nós sabemos que nós sabemos que quando eles vão pintar o mármore, quando eles vão pintar a fachada do templo, eles vão usar, aliás, quando eles vão pintar os castelos, né? O que eles vão utilizar? Cores vivas. Isso, fundo claro, certinho, ela desenho escuro, certo? E a nossa aula passada acabou mais ou menos por aqui, certo? Nós estávamos discutindo essa questão. Então, quando eu pergunto para vocês qual é essa relação do corpo humano estar em evidência até nas cerâmicas, nas formas dos vasos e tudo mais. Vocês conseguem me Professor, eles falar? tinham uma, como se fosse uma humanização dos deuses, né? Como se os deuses fossem representados de forma humana, não animal, como a gente pode ver em outras culturas. Ah, Tipo, não algo ligado tão à natureza quanto os egípcios, assim, que um- como se fosse transformavam, não transformavam, mas viam os deuses como animais, em forma de animais. na verdade, eles não vão ter tanta mistura, né? Mas Dionísio mesmo, ele é um fauno. O que é um fauno? Ele tem metade do corpo, né? No caso, metade de baixo do corpo dele é um bode e a metade de cima é uma metade humana, com resquícios, né? Tem ali a orelha, né? O chifre e tudo mais. Mas ele tem essa. Então, assim, ó. Então vamos lá.
não é que perde-se a relação com a natureza, muito pelo contrário, Mas os deuses né? são humanizados, né? Isso. O que tem de diferente aqui? Como nós vamos ter uma relação muito antropológica, o que antropológico quer dizer? O homem no centro? Antropocêntrico é o homem no centro, certo? Então, nós vamos ter todos os pensamentos, nós vamos ter todos esses pensamentos, eu já adiciono esse comentário. Nós vamos ter todos esses pensamentos, essas questões. Tudo vai refletir nesse pensamento sobre a humanidade, né? Sobre a natureza humana. Então, aqui, nós vamos ter muito essa reflexão sobre quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos. Nós vamos ter aqui o desenvolvimento da filosofia, A certo? busca de uma essência, né, senhor? Isso, nós vamos começar aqui a busca pela essência humana. Então, o que acontece? Diferente dos egípcios ou de outras religiões onde nós temos um Deus que ele é soberano, ele é todos os deuses, né? Nós vamos ter esses deuses que vão ser sobrenaturais, que eles vão ter toda essa questão é, acima do homem, do bem e do mal, eles vão ter uma moral inquestionável, né? Aqui não. Aqui os deuses, eles são humanos. A única diferença é que eles são divinos, eles são imortais, então eles são felizes. Enquanto o homem, que não é imortal, ele não é feliz, ele não tem essa divindade nele. Então os deuses é que são felizes, porque eles são imortais. O ser humano não. Então o ser humano ele é sofredor, digamos assim. E aí ele começa esse questionamento e traz essas reflexões, certo? Então, a diferença aqui é a figura divina nas outras religiões, né? Os outros deuses, eles vão ser, eles vão ter essa característica divina, inquestionável. E aqui, os deuses vão ser pessoas normais. Por exemplo, Zeus, né? Que a imortalidade desses deuses, elas seriam do corpo mesmo, eles não vão morrer. Sim, Paulo, Zeus, ele tem um apetite sexual incrível. E ele não consegue, é incontrolável. A sorte de Zeus é porque ele é Deus. E porque ele é Deus, ele consegue ali, né, ter vários casos tanto com humanos quanto com outros deuses e deusas, certo? Sim, o cara é assim, insaciável, né? E isso é um problema. Mas como ele é um deus, ele acaba se fazendo. Então, assim, os deuses gregos, eles têm características humanas, o que a gente vai chamar de falha, de defeito, tá certo? Sim, uma grande parte dos problemas das histórias vão vir de todas essas traições e tudo mais, certo? Então, essa cultura antropo, essa cultura do homem, ela vai se refletir em tudo. E é aquele momento do aqui e do agora.
do hoje. Eles passam a viver, a ver as coisas aqui. Certo? Então, isso vai acabar se refletindo. Então, conforme eles vão desenvolvendo esse raciocínio, essa reflexão da natureza humana e de tudo mais, é claro que eles também começam a ter ali os seus discursos morais, né? Inicia-se as questões éticas de cada uma das sociedades, de cada um dos grupos. Tudo começa a entrar em pauta e isso vai se refletindo, né? Isso vai sendo colocado. Então, né, aqueles últimos desenhos de cerâmica, nós vamos ver também, assim como nós vimos o crescimento do detalhamento no corpo humano nas esculturas, nós vamos ter aqui essa reflexão também nas pinturas. O que acontece? Há essa grande movimentação, esse grande feito, em que o fundo passa a ser escuro, nós vamos ter um fundo preto, e os detalhes, né, o desenho, ele vai ser feito naquela textura terrosa, que é mais clara, e isso vai dar mais detalhe, ele vai trazer meu Deus, detesto quando eu perco as palavras, mas ele vai proporcionar, né, ele vai proporcionar a possibilidade de ter ali, naqueles traços, um maior detalhamento do corpo. Sendo assim, é aqui que começa a... Deixa eu olhar aqui. 575. Isso. Aqui é exatamente isso. O que acontece aqui? Nesse desenho aqui, né? Se todo mundo estiver olhando essas pinturas aqui, na página 575, o fundo escuro, um maior e expressivo detalhamento das figuras, certo? Vocês vão começar a notar aqui a ausência daquela regra de... meu Deus do céu, sumiu a palavra. A regra da frontalidade, certo? Nós vamos ter aqui outros cânones surgindo. Por quê? Se eu posso ter mais detalhe, então eu não preciso mais direcionar esse ou aquele ponto para que apareça mais. Por quê? Porque eu consigo e eu posso dar mais ênfase àquilo que é necessário. Tá certo? Gente, vocês estão acompanhando? Sim, senhora. Isso, é essa pintura mesmo. Então, nas pinturas feitas em cerâmica, mudar o fundo, a cor do fundo, para conseguir trazer
um maior detalhamento, colocar em ênfase, se vocês perceberem, o fundo escuro traz para a imagem que quer ser retratada um maior foco. Professora, dá Sim, tipo um aspecto monocromático? isso. Mas perceba que, apesar de nós já usarmos anteriormente as mesmas cores, o fundo preto dá um destaque ainda maior para as figuras que vão estar claras. Entenda que, por uma questão estética, a nossa visão gasta energia apenas com os detalhes do que é importante. E o que é importante? Vamos olhar ali para essa figura. O que é importante aqui? O que está em enfoque aqui nessa figura, nessa imagem? Podem digitar. Sim, a história. Mas a história de alguém? Professora, o mais importante não seria, tipo, na figura, o homem sentado no que seria um trono e o outro meio que curvado, pedindo alguma coisa para ele? Joia. Então, sendo assim, o que é importante nessa imagem são as pessoas, são as atitudes. E se você reparar, cada um dos personagens está fazendo alguma coisa. Há uma demonstração de atitude em cada uma das imagens representadas aqui. Certo ou não? Sim, professora. A movimentação desses corpos. Pode falar. É, realmente ninguém está ali à toa. É cada movimentação do corpo. Lembra que a gente viu que chega um período na escultura em que eles precisam demonstrar a movimentação e chegam ao extremo de demonstrar o corpo em sua máxima tensão. Há a necessidade de mostrar o movimento do corpo humano. Certo? E tudo isso de uma forma artística e o mais intensa possível, certo? Nessas questões, nós vamos começar a entrar aqui, então, nessas questões da arquitetura, certo? Me digam uma coisa, pode escrever aí do lado ou expressar vocalmente. Eles perdem completamente o contato religioso? Não. Então, quer dizer, mesmo que os deuses sejam essas figuras mais humanas, elas ainda têm grande importância. Ainda recebem culto, né, professora? Sim, sim, sim. Eles ainda vão.
fazer os seus cultos, certo? E vão dar a grandiosidade a esses deuses que é tão merecido, certo? Sendo assim, eles vão construir os templos. E de que forma são construídos esses templos? Senhora, você está falando da técnica ou como eles são estruturados assim? Para que servem esses templos? Vamos começar assim. Para que serve um templo grego? Um único templo, ele vai comportar todos os deuses? Não, tinha um só para cada deus. Sim. Nós vamos ter um templo para cada deus. Professora, mas tem um que tem todos, né? Que é para culto de todos, né? Que até tem uma, como se fosse uma clarabóia imensa, assim. Olha, Não sei se chama Pártano. então, o Párteno, ele é, se não me engano, pro deus Apolo, certo? E vão ter várias esculturas, porque esse templo ele tem uma importância histórica enorme por ter sobrevivido, bom, aos trancos e barrancos, né? Hoje não mais, né? Há vários ataques, certo? Houveram muitas guerras e tudo mais, ele sofre muito, inclusive com a importantíssima guerra do Peloponeso e tudo mais. Retiradas das obras, né, de dentro das esculturas, certo? Mas os templos, eles vão ser específicos para cada deus. É importante porque os deuses, eles brigam entre si. Não só eles, como os seguidores de cada um, certo? Eles têm problemas uns com os outros. Então, cada um tem a sua casa. Então, já entrando nesse quesito, o Parthenon, eu coloquei para vocês, ali vocês podem dar uma olhadinha depois, como é a estrutura interna dele, certo? Deixa eu abrir aqui para eu acompanhar e mostrar e falar para vocês mais ou menos. Ele tem nas bordas duas faixas de coluna, certo? Na parte de dentro, nós vamos ter ali o quadrado menorzinho, que é só para as coisas que eles vão trazer para os deuses oferendas, certo? E a parte maior. Gente, o templo, ele é a casa do deus a qual ele serve. Sim, nem todos eles são de mármore. As construções elas vão acabar variando, dependendo do local, dependendo do material utilizado. Inclusive, vão utilizar muita madeira. Os templos que foram feitos em madeira ruíram. Então, eles refizeram, né, algumas partes que são para visitação em concreto mesmo. Cada deus tem a sua particularidade, seu envolvimento com a natureza e com o ser humano, certo?
E isso vai ocasionar, como esse templo da deusa Ártemis que o Paulo está citando, esses espelhos d'água. Outra coisa muito importante para esses templos, que, como o templo ele é da deusa ou do deus em questão, certo? O altar ele vai ficar para fora do templo. O templo, quem visita o templo são sacerdotes, certo? Daquele templo, que vão fazer os seus rituais, certo? E os rituais mesmo, eles são feitos no altar, que fica para fora do templo, certo? Ainda olhando para o Partenon, enfim, nós vamos reparar que ele é praticamente uma obra de arte. Não só ele, gente, mas todos os templos construídos, eles são construídos para serem vistos, para serem bonitos. Professor, eles eram Tá certo? pintados com tintas chamativas também, né? Coloridas. Sim, eles eram pintados com Vermelho e tintas azul, né? chamativas. Exatamente. Principalmente o vermelho, azul, preto, amarelo, certo? Isso tudo vai variar também de acordo com o Deus representado, de acordo com o lugar e tudo mais, certo? Mas eles vão colorir praticamente tudo. Pra gente, né? Pra nossa geração. Pra nossa geração não, né? Pra é, para quem vem depois do Império Romano, é praticamente um ultraje ver, por exemplo, uma escultura de mármore pintada amarelo e azul. Sim, exatamente, por conta desses pigmentos. Mas, por exemplo, em Pompeia, nós já vamos ver muito vermelho. Muito vermelho. Então, tem esse questionamento aí. Pois bem, eu estava falando, eu voltei, né, para o Parthenon, olhando ele de frente, certo? Eu acredito que eu coloquei para vocês darem uma olhadinha nele de frente. Se nós olharmos ele de frente, a gente vai achar que todas as colunas estão retas, que elas estão completamente harmônicas, quando na verdade elas estão levemente inclinadas para dentro, certo? E, e isso se deve ao movimento artístico, à beleza que deve ser mostrada, a beleza que vem de dentro para fora, é a beleza que ela já existe ali dentro, né? Eu não sei se vocês já viram em algum lugar e falaram assim, nossa, tá vendo essa rocha? A beleza tá aqui dentro. A escultura tá aqui dentro, a gente vai só cavar. É basicamente isso. Então, eles vão fazer, eles vão construir, vai ser tudo muito milimetricamente pensado, geometricamente pensado, calculado, para que você olhe e observe o templo grandioso da deusa, lá, 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 entendeu? E cultue ela. Então, se a gente for pensar nas estruturas dóricas, que são estruturas um pouco menores em relação às outras, eu vou disponibilizar algumas imagens, tá certo? Que eu consegui com essa minha amiga, e vocês vão ver o tamanho que é o templo. Eles são gigantescos, certo? Mas
as estruturas dóricas, que são as mais simples, certo? Então, nós vamos perceber que mesmo simples, elas ainda têm a sua complexidade e são pensadas para serem vistas de fora, admiradas como uma beleza inalcançável. Não inalcançável, perdão da palavra, mas uma beleza única e admirável, certo? Inalcançável seria mais para os deuses, para os deuses hindus. Mas aqui a beleza ela é feita para ser observada. Ela é uma beleza do aqui e do agora, Eles certo? focam bastante nisso da beleza, né? Sim. É aqui que a gente começa esse culto à beleza, certo? É daqui que a gente traz. A cultura grega, ela é muito e intensamente enraizada nos nossos costumes. Nesses costumes, quando eu digo nossos costumes, eu estou dizendo de todas as culturas que vão receber essa doutrinação europeia, né? Essa doutrinação greco-romana que traz esse culto à beleza, que tem que sair de dentro para fora, que, sabe, deve transcender, certo? Então é aqui que a gente vai começar a falar e cultuar a beleza humana, a movimentação da beleza humana, o pensamento sobre a natureza humana. Sim, é aqui que começa a cagar com tudo. Tá tudo errado. Tá tudo errado. E a gente tem o quê? Problema psicológico por causa disso? Mentira, gente. Todo mundo devia fazer terapia desde aquela época. Garanto que se todo mundo fizesse terapia, tá tudo lindo. Deixa eu olhar aqui que eu acabei me perdendo. Sim, as faixas pintadas ali, o comentário do Paulo, nós vamos ter, sim, muitas figuras geométricas, certo? Essa questão, essa sacada das formas geométricas, ela é tão grande e tão presente em tudo que para a gente desenhar hoje em dia, né, para nós fazermos os nossos desenhos, nós também partimos dessas premissas geométricas, nós partimos de traços geométricos. E Tipo então, esboço, Sora. isso, todos os nossos esboços, para a gente chegar nessa peça final, seja um objeto um pouco mais em formato geométrico, ou o corpo humano, ou estruturas que já vão já vão ter outras texturas, outros tipos de traço, certo? Nós vamos partir da geometria. É dali que a gente começa a garimpar a figura que a gente quer tirar, que a gente quer desenhar, certo? Bom, o Paulo também puxou o assunto das ordens artísticas ali, né? Nós vamos ter o dórico, o jônio e a arquitetura helenística, né? A ordem helenística. Então, quando a gente estava falando da Grécia livre, certo? Cidades-estado, não sei o quê, nananã, arquitetura própria, tudo próprio, casa própria, carro próprio, cavalo próprio. Nós vamos ter a ordem dórica e a ordem jônia, certo? Que elas vão ter características específicas, certo?
A ordem dórica, ela vem em mais camadas, trazendo uma simplicidade. Deixei para vocês os 3 modelos, tá certo? Os 2 na arte grega e o modelo helenístico, que já é a Grécia dominada, certo? Já é um outro tipo de pensamento que vem com mais detalhes em tudo, assim como a gente viu na escultura helenística, certo? Que as esculturas começam a ganhar detalhes na feição. Vem aqui um instinto retratista, certo? A arquitetura helenística, ela vai seguir a mesma ideia, o mesmo fluxo, certo? Então, ela vem com desenhos de flores, certo? E eles são basicamente as colunas que formam as estruturas. Ah, professora, mas você colocou ali. Você colocou ali colunas que são esculturas. Sim. Certo? E se vocês repararem, elas pertencem ao período dórico. Certo? E eu gostaria que em algum momento vocês reparassem nessas figuras que eu deixei ali expostas sobre essas colunas, tá certo? Sobre esses tipos de arquitetura. Gente, parece que o nosso horário deu, certo? Gente, vocês estão comigo ainda? Sim. Bateu mesmo Ok. por o horário. Sim, Isso. O nosso horário deu. Por mim, a gente ficaria aqui falando horas e horas, certo? Como bem sabemos. A gente já chegou ao nosso máximo de fazer o quê? 2 horas de aula lindas. Mas antes da gente encerrar essa aula, eu gostaria de avisar vocês, de falar algumas coisas. Agora, no final da nossa aula, eu vou deixar em disponibilidade, certo? Eu vou só concluir aqui algumas questões e já vou fazer o envio para vocês agora. De algumas perguntas, tá certo? Vou deixar também um material de apoio com algumas coisas a mais, com algumas explicações, algumas diquinhas a mais, algumas curiosidades. Eu vou deixar mais alguns materiais ali disponíveis para vocês, tá certo? E pretendo deixar em disponibilidade um texto, certo? Esse texto vai falar sobre movimento e expressão artística, tá certo? E eu gostaria muito que vocês dessem uma olhadinha nele, tá certo? Prometo que é um texto curto, nada muito longo, ok? E eu gostaria muito que vocês refletissem sobre ele para a próxima atividade que eu vou pedir para vocês, tá certo? Que vai ser na semana que vem, ok? Beleza, Perfeito. Sora. Outra coisa que eu vou deixar exposto ali no Google Class são algumas coisas para apreciação, certo? Também da próxima aula. E eu gostaria muito que vocês ouvissem e vissem os vídeos, por gentileza. E vou colocar um material super legal sobre algumas coisas que não estão na apostila, mas que eu gostaria muito que vocês tivessem conhecimento sobre isso, e sobrando um tempo para a gente falar sobre essa arte, antes da gente entrar no assunto da arte romana, eu gostaria, mesmo que rapidinho, certo? E
Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre, podem me perguntar, ok? Ok, senhor, pode deixar. Então, perfeito. Muito obrigada. Desculpa mais uma vez a gente passar do horário, né? Mesmo que um pouquinho. Agradeço muito a presença de vocês e espero que vocês tenham gostado de algumas mudanças que a gente teve nessa nossa aula, certo? Foram pequenas